Muita gente bacana, muita gente legal, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Roger e este é o Intervenção Podcast. Olha que tá com ela, que é um arraso, verdadeiro sucesso na rádio. Nossa, e quantas histórias eu tenho certeza que ela vai contar aqui, porque temos uma hora, um pouquinho mais de uma hora de muito papo para conversar. É com ela, Ângela Matos, da Rádio Capital. Seja bem-vinda. Obrigada, Roger. Obrigada, meninos, pela recepção. Estou muito feliz em participar do teu podcast e é a minha primeira vez. Nossa! Na vida, num podcast. Fazendo estreia. Tô fazendo a estreia, tô super nervosa, de verdade. Eu tô não nervosa, fique. eu tô, menino. Tô muito feliz, Roger, de estar contigo, meu amigão. Eu também. E ó, a gente tá aqui bem no alto do prédio da Barra Funda, no Pique Studio, um estúdio sensacional. E você pode fazer o seu podcast, você pode fazer o seu vídeo, ensaio fotográfico, vídeo do ensaio fotográfico e muito mais. É só acessar pico.studio e conversar com a galera que tem preços muito acessíveis e você vai amar, porque olha, isso aqui é 360, dá para transformar do estúdio do jeito que você quiser e é bom demais. E eu tô adorando, viu? Tô adorando fazer o Intervenção Podcast. Tá junto com a gente aqui a Super Pizza Pan. Tem vários sabores deliciosos. Sabor de outro mundo, gente. Outro mundo. Olha, eu adoro a costela crisp. Tem outros sabores deliciosos e vale a pena você conferir. Porque olha só, superpizzapan.com.br ou @superpizzapan. Quero agradecer também ao Show Canecas, que está aqui com a gente, com essa caneca linda do Intervenção Podcast, que é sensacional, que a Ângela vai ganhar. Ai, obrigada, gente. Já tô aqui com a minha caneca, já tomei uma aguinha, já tô seguindo, ó. Já tô seguindo aqui a Super Pizza Pan, que eu não sou boba. Muito bem, muito bem. Ô, Ângela, gente, eu vou falar. Um monte de amigos aqui já seguem. Ah, tá vendo que você tá perdendo? Como vocês me deixaram pra trás? Caramba. A gente não conversou sobre a Super Pizza tá vendo? Pan. A gente não conversou. Roger do céu. E de repente eu vim parar aqui nesse estúdio incrível, nesse podcast que tá bombando. Bombando, graças a Deus. Eu espero que eu tenha história pra contar. Muita história. Porque só vem gente boa aqui, hein? Muita história, porque eu vou começar do início de tudo, porque seu sonho já era trabalhar em rádio? Já, meu sonho, assim, ó, desde a época da escola, eu já sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa ligada à comunicação, mas eu não sabia direito o que era, porque eu sempre mandei muito bem em redação. Então, minha redação era sempre muito elogiada, eu ia muito bem na escrita. Então, eu tinha aquela coisa, né? Eu quero trabalhar com comunicação. Não sabia ainda o que era isso. E essa minha vontade... Eu tava na 5ª série quando brotou essa primeira vontadinha, assim, sabe? Quero escrever, quero trabalhar com alguma coisa ligada à escrita. Aí, com o passar do tempo, na adolescência, aí já aparecia na minha cabeça o que mais ou menos eu queria fazer. Porque quando eu via essa pessoa na televisão, eu via assim, tipo, uma igual, sabe? Nossa. E eu falava, nossa, que sonho, era a Glória Maria. Mas o detalhe era que eu não queria fazer televisão porque eu era tímida. Mas eu queria tímida. Muito. Não. Eu queria fazer jornal, mas assim, a Glória Maria foi a primeira... E mulher, né? A primeira figura, persona, a que eu via e eu entendia que eu queria ser parecida com o que ela fazia, sabe? Então eu já entendi ali na adolescência que eu queria fazer jornalismo. Mas eu queria fazer jornal, Turquete, escrever em jornal de bairro, sabe? Porque ali na adolescência eu tava com aquele espírito revolucionário, eu queria resolver as questões do bairro, eu queria fazer denúncias. E aí eu entendia que no jornal eu ia fazer esse papel. Mas... Jornal de bairro, pra mim já seria um sonho. O que não aconteceu. O que não? Por quê? Mas por que não aconteceu? Porque na prática, na vida real, as coisas são bem difíceis, né? Isso é na época da faculdade, eu trabalhava numa editora muito conhecida, muito famosa, que é a Editora Paulinas, né? Legal. Que é uma referência no Brasil. Uhum. E aí eu entro ali como secretária, e aí eu fui crescendo, mas ali eu não tinha possibilidade, numa editora, de trabalhar no que eu fazia. Eu trabalhava
para pagar a faculdade, né? Então, assim, eu não tive oportunidade de estágio. Eu até pedia lá para as irmãzinhas, irmã, me coloca na revista Família Cristã para eu fazer um estágio para eu trabalhar, tentar exercer, mas era muito complicado, Roger. Então, eu fiquei ali, sabe de quem eu era secretária? Eu entrei como recepcionista, depois eu fui ser a secretária do Cláudio Matoso, que é genro da dona Laura Cardoso. Uau! É, menino. Eu era a secretária dele. Então, eu convivi um pouco com a filha dela e tal. Então, assim, eu trabalhava para bancar a faculdade. E aí, esse sonho de trabalhar no jornal de bairro se distanciou um pouco. Puxa. Aí, depois de adulta, é que eu consegui fazer um trabalho num jornal Sapopemba, na região de Sapopemba, Zona Leste de São Paulo. Eu fiz parte ali da história do Sapopemba News. Foi bem interessante. Mas aí eu já estava trabalhando em rádio, mas no paralelo eu fazia esse jornal de bairro. E aí, nesse jornal de bairro, você entra na rádio. Como foi sua entrada na rádio? Minha entrada na rádio foi assim, eu me formei. E aí, quando você tá com canudo... E aí, ralei, né? Pra pagar faculdade, vários movimentos. Meus colegas, na época, eram super unidos. Ai, mensalidade atrasou. 1 mês, 2 meses, 3 meses, catraca barrava. Eita. E aí, eu sou de um tempo que a galera da sala de aula se unia. Não, vamos ajudar a Ângela. Vamos falar com o reitor. Então, assim, foi tudo muito na labuta mesmo. Aí, eu tenho que pedir demissão da editora para poder ter dinheiro para pagar essa faculdade. Aí, beleza, consegui, né? Me formei e tal. E aí, Turquete, na prática, é muito diferente, né? A gente pensa que vai sair da faculdade e já virar a Glória Maria. Mas na vida real é diferente. Eu não achava trabalho. O que te chamava a atenção na Glória Maria? Primeiro, assim, de tudo, de verdade, ela ser uma mulher preta. Então, eu olhava para aquela mulher e eu me identificava muito. E, assim, eu sou a primeira da família a fazer uma faculdade. Olha. Então, era tudo muito novo, era uma representatividade. Antes, eu nem falava muito isso, né? Representatividade. Mas eu gostava de ver a Glória Maria. A minha família vibrava quando via a Glória Maria, porque a gente se identificava, né? A gente se identificava com ela, por toda a história. E aí, Roger, eu não conseguia trabalho em jornal, fui em vários, não conseguia. E aí, assim, o rádio era a minha última opção. Nossa! Era a minha última opção pelo fato de eu ser tímida. Porque eu sou tímida. Parece que não, mas eu sou tímida. E assim, eu imaginava, na redação do jornal, eu vou estar ali quietinha, ninguém vai ficar... E aí não rolava. Eu falei, putz, vai fazer 1 ano que eu tô formada. Minha mãe pagando aluguel, eu preciso de dinheiro. Aí, eu te juro, eu comecei em todas. Eu fui em todas as rádios de São Paulo. Meu Deus com a do minha céu. pastinha de currículo na mão. E assim, sem R$1, eu andava a cidade, porque eu não tinha dinheiro para pagar ônibus. Então, eu ia na Rádio Globo, eu fui, na época, na Rádio Record. Eu fui em todas as rádios que você possa imaginar e era sempre não. Ou senão, pode deixar aí o currículo, mas nunca ninguém me chamava. Então, eu fui na Record, fui na Rádio Capital, eu já tinha ido na Rádio Capital. Meu Deus. E nada. E aí, foi quando... pela segunda vez. E assim, Roger, eu nunca desisti das coisas. Eu tomava as negativas, mas eu não desanimava, sabe? Aí, pela terceira vez. E não é pra fazer texto bonito, não. Pela terceira vez, eu fui na Rádio América, que naquela época era uma rádio referência de São Paulo. Quem tá nos vendo, ouvindo, de repente vai lembrar. Ele tinha um negócio quando dava a hora certa, era... Rádio América. Eu lembro. E aí eu fui pela terceira vez, um porteiro chamado Cristiano. E eu sempre fui muito assim, né? Sempre falei com todo mundo, falantinha. O porteiro, Cristiano. E você guarda, né? O nome das pessoas. Ai, não muito. Agora eu tô com amnésia. Agora com 48 tô com amnésia. Mas o Cristiano recebeu o meu currículo, mas ele falou assim, Ângela... no horário da madrugada, tem uma vaga, tem uma pessoa que tá precisando de jornalista. Me deu o telefone da pessoa e ele falou, mas você tem que ligar de madrugada. Eu não tinha telefone na minha casa. Peraí, você vai ligar pra uma pessoa que não conhece de madrugada ainda? Na rádio. Na rádio? Na rádio. Ele me deu o telefone do cara.
E aí eu falei pro meu irmão, nossa, ele é famoso, ele é da Rádio X. Só que eu não conhecia. Ele é da Rádio X. E aí, no horário que o porteiro falou, liga, eu liguei. Eu lembro como hoje, eu saí da minha casa, fui para um orelhão com a minha mãe, porque era de madrugada. Pra quem não sabe, naquela época não existia celular. Não tinha celular, gente. Vai eu lá pro orelhão, ficha, coloquei, liguei. Aí me atendeu um jornalista, radialista, Adriano Barbiero, filho do saudoso Altieres Barbiero, e falou, olha, aqui na equipe a gente está precisando, é a equipe do Cacá Siqueira, que é um radialista, comunicador, que eu amo de paixão e todo mundo conhece. A gente está precisando. Você tem experiência? Eu falei, tenho. Nunca tinha trabalhado em rádio. No máximo, eu fiz alguma coisa em rádio comunitária, sabe? Mas, tipo, eu precisava do trabalho. Aí eu falei, não, eu tenho experiência. Ele falou, então, amanhã você vem no X horário. Amanhã, eu liguei de madrugada, no outro dia eu já tava lá, na Vila Mariana, na Rádio América. Aí cheguei eu lá, toda envergonhada, né? Toda magrinha, novinha, aquela coisa, meu documento. Aí, ó, o programa tá no ar, de repente, do nada. Acho que o próprio Adriano, o Altieres, falou assim pra mim, Ângela, o Cacá tá te chamando. Olha. Só que aí eu falei, beleza, né? Ele quer, sei lá, conversar um pouquinho comigo. E aí, Roger, de repente, eu tava no estúdio, o Cacá Siqueira, foi desse jeito, ele tá aí vivo pra provar. O Cacá Siqueira me pega um papel, uma folha, e falou assim, tava num comercial, num break, vai voltar e você vai ler no ar. Era uma notícia de trânsito. Menino, eu achei que eu fosse morrer. Porque eu falei, como assim? Ele falou assim, aí ele abriu o programa, estamos de volta agora, informação com Ângela. Não falou Matos nem nada, só falou Ângela. E me deu lá o papel. E eu, por exemplo, né, uma notícia, a Marginal Tietê está com trânsito por conta de um acidente envolvendo... Eu não conseguia ler, Roger. Meu coração estava aqui, eu perdendo um acidente envolvendo um motociclista. E aí o Cacá falou assim, calma. Aí o Cacá, né, sábio, né, experiente, fez ali de um jeito que eu finalizasse, eu parasse de falar, porque eu estava muito nervosa, com a voz trêmula e com aquela falta de ar. E aí ele falou assim, olha, pessoal, o nome dela é Ângela, é o primeiro dia dela aqui na rádio, ela não sabe, mas ela é a nova contratada da minha equipe. Então tudo já no ar. No ar, desse jeito. E foi assim. Aí, quando acabou o programa, aí minha máscara caiu, né? Ele falou assim, sua FDP, você mentiu, né? Você nunca fez rádio. Aí eu toda envergonhada, mas eu falei, é que eu preciso muito desse trabalho. Eu preciso muito desse trabalho. E aí, é aquela coisa, quando a gente encontra no nosso meio pessoas do bem, ele sentou comigo, com os outros colegas, e aí começou, Ângela, postura. Boa. Fala devagar. Não precisa falar correndo, como se você tivesse com pressa de dar notícia. Fala de forma pausada. Tenha uma distância aqui, ó, do microfone. Fala como se você estivesse conversando. Sem pressa. Eles me deram uma aula que, assim... Sabe aquela aula que você não teve na faculdade? Eu tive ali, ó, na prática. Legal. E foi assim que eu comecei. Na Rádio América, não lembro direito o ano, mas foi com essa equipe maravilhosa do bem. E aí, meu começo foi assim. Rádio América. Rádio América. E depois? E aí, depois, assim, eu fazia factuais, né? Então, era trânsito, era o que estava acontecendo na cidade naquele momento. Pelo menos rádio não precisa estar no helicóptero, né? Já tinha, né? A Rádio Eldorado foi uma das primeiras. O nosso querido Geraldo... esqueci o sobrenome dele, mas tinha um repórter aéreo que era o Geraldo Nunes. Olha. Tá vivo, Geraldo Nunes. Eu acho que foi o primeiro repórter aéreo de São Paulo, sabe? Então a Eldorado já estava na frente. Legal. Mas lá na América a gente não tinha. No máximo tinha as viaturas, os carros que a gente saía, né, para as ruas. Então, assim, com o Cacá Siqueira, lá na Rádio América, eu fazia isso, factual. E aí depois... Você chegou a fazer rádio escuta? Muito. Para quem não sabe, você fica lá escutando todo a rádio policial ali, né? Isso. Todas as ocorrências policiais ali. Você tá ali de olho e anotando as principais para poder passar e pautar, né? Exatamente. E aí a rádio escuta é de madrugada. Eu fazia... Na América eu fiz um pouco, mas eu fiz muito, foi na Rádio Record,
com o Cassiano, que era da TV, e aí ele já me dava as coordenadas, eu entrava de madrugada, eu sempre trabalhei de madrugada, e madrugada assim, 2 horas da manhã, então eu já estava lá nas emissoras e ouvindo tudo, pegando informações das delegacias, conversando com o delegado para ver o que aconteceu na madrugada, para a gente poder pautar os jornais, né, com acidentes, com assaltos, com tudo que rolasse na madrugada, eu tinha que ter ali as informações para pautar mesmo o jornal, no meu caso, o jornal da rádio, né, que eu sempre fui de rádio. Hoje em dia, com o WhatsApp, existe a rádio escuta mesmo? O pessoal ficar ali escutando? Não? Não, assim, tá mais fácil, eu acho, hoje em dia, trabalhar com jornalismo, né, apuração, não desmerecendo. Mas, porque antigamente a gente fazia aquela escuta, apuração raiz, né? Era com delegado, era com policial que estava ali em loco e depois a gente ia também. Agora, sim, nos grupos de WhatsApp, quando acontece, eu sempre peço foto. Eu não tenho aquela loucura, Roger, de querer dar furo de nada. Hoje, né, eu cubro mais celebridades. Mas quando eu fazia factual, eu não queria ser a primeira a dar um negócio. E hoje, então, como tem esse lance de muita fake news, então você tem que estar muito ligado, muito atento para não dar uma informação errada. Tudo. Exatamente. Então, assim, facilita pra caramba, né? Hoje a tecnologia facilita pra caramba, mas essa coisa... Mas você tem que estar mais cuidadoso, né? Eu acho. Porque todo mundo com o celular na mão, o jornalista, ele... tá ali, aconteceu tal coisa, manda pra ti, mas você tem que dar uma checada, só pra não passar informação errada, né? Porque chega de tanta fake news. Nossa, meu Deus do céu. Chega. Mas foi uma fase boa, né? Ai, maravilhosa, assim, eu sou... E aquela coisa, eu entrei no rádio porque eu precisava trabalhar, precisava de grana, tinha a questão da timidez, mas sabe o que a gente fala? Que o rádio é uma cachaça. Cachaça? É uma cachaça, amigo, porque ele é muito viciante. É uma coisa que vicia, Roger. Gente. Hoje, assim, eu sou apaixonada por rádio, sabe? Antes de ter o rádio como minha fonte de renda, de vida, eu venho de uma casa que ouvia muito rádio, né? Então, eu sou de uma casa que minha mãe passava roupa às 6 horas da tarde, e aí ela tava ouvindo o Zé Bétio. E aí, de repente, no horário das 6 horas, o Zé Bétio parava tudo para fazer uma Ave Maria. Minha casa foi muito, assim, rádio em todos os lugares, fazer faxina ouvindo Lilian Loy, uma comunicadora maravilhosa, Deus a tem em bom lugar. A Lilian Loy foi a primeira mulher comunicadora e ela cobria só Roberto Carlos, o programa dela era só do Roberto Carlos. Olha. E o Roberto Carlos conhecia a Lilian Loy, respeitava a Lilian Loy, participava com ela. Então, assim, o rádio sempre esteve presente na minha vida como ouvinte. Aí, quando eu entro nessa caixinha misteriosa, então é um sonho realizado. Hoje eu posso falar, é um sonho realizado. Mudou muito, né, as formas de fazer e ouvir rádio. Falar, porque antes você tinha aquele mistério, né? Aquela eu adorava esse mistério. Você ficava imaginando a pessoa. Sim. Quando você conhecia, você falava, caraca. Tem um amigo meu irmão, eu falo isso porque ele é meu irmão, então tudo bem. Eu tava com o Cacá na Rádio América e aí era minha folga. E de repente eu sabia que ia estrear um novo repórter e eu tô deitada, tal, entre o cara. São Paulo, 23 de janeiro de 2000, um vozeirão. Eu falei, caraca, né? Uhum. Ou é uma pessoa, assim, de idade, né? Uma voz grossa, tal. E eu já fiquei, caramba, o rádio e seus mistérios. Quando eu cheguei lá, um moleque desse tamanho da Bahia, Nossa. Senhor do Bonfim, Basílio Magno, eu te amo. Hoje tá na Globo apresentando, na TV Mogi, Sorocaba, é apresentador de TV, realizando o sonho dele. Mas, assim, o rádio tinha esse mistério, né? Quantos bastidores, Roger! Eu peguei de ouvinte apaixonada no comunicador. E aí, quando via, dava aquele choque. Já recebe aquela coisa. Mas hoje o rádio tem imagem, né? Hoje, por exemplo, eu vivo uma rádio, eu faço um rádio
que é ao vivo no YouTube. Isso, também né? para as redes sociais. Redes sociais. Então, são as formas. Não é mais aquela caixinha. A vantagem do rádio para a televisão, e eu vou sempre defender o rádio. Você tá na cozinha fazendo uma comida, você tá lá com o seu rádio. Lavando uma roupa lá no quintal, ou lavando o quintal, você pode levar o seu rádio. A TV não, a TV te obrigava a ficar ali parado, né? Por isso que o rádio é até hoje chamado companheiro. Sim. O rádio te faz companhia. O rádio conversa com você, né? Principalmente o AM, é aquele rádio conversado, aquela coisa bem gostosinha. Hoje você pode me acompanhar no YouTube. A gente faz um programa ali ao vivo no YouTube. Então, a pessoa tá no Japão, a pessoa tá, sei lá... Não é mais local, né? É nacional e internacional. Minha família que é da Bahia, lá da Chapada Diamantina, tá vendo. Então, é uma coisa assim... internacional, universal. É uma magia, mas a magia continua. Verdade. E eu lembro que começou tímido isso, né? Uma câmerazinha mais simples e aquela coisa de vocês nem prestarem atenção que estão no ar, né? Na internet. Sim. Aí foi se transformando, ganhou tela, ganhou cenário. Sim. Tá uma proporção assim... E agora a gente tem aquela coisa, né? Tem que se preocupar, não pode ficar assim, não pode ficar largado, né? De qualquer jeito no estúdio, que tá todo mundo reparando. E elas reparam. Arrumado. Elas reparam. Nossa, já repetiu o brinco, hein? Olha. Vai te catar, caramba. bicha. Elas reparam, elas olham tudo. Mas a gente também fica com essa preocupação de estar bonito, bem, né? Pro nosso ouvinte. Apesar que a questão do rádio é tão mágico. Pela voz, às vezes o ouvinte percebe quando você não tá muito legal. Ah, é? Pelo o tom da sua voz, né? Porque a gente está trabalhando com a questão da comunicação, né? A sua voz é o que chega primeiro. Tem muito ouvinte que percebe quando tem alguma coisa estranha no ar só por conta da voz. Agora não, agora a gente tem as câmeras, né? Que mostram. Teve um dia que você não tava legal e que o ouvinte chegou para você e falou: olha, Ângela, sei lá, melhora, espero que esteja tudo bem, deu aquela palavra amiga que consolou. Sim, vários momentos, porque assim, Roger, eu venho o rádio AM, acho que tem muito essa característica, né, da gente ser o companheiro de quem tá ouvindo e ser amigo. Então, assim, quando você é amigo 100%, o dia que você tá mal, ele vai perceber e se você se sente bem à vontade, você vai falar. E na maioria das vezes, o comunicador fala. Então, assim, e eu sempre fui muito transparente. Então, quando eu tô doida, eu tô muito eufórica, eu tô estourada. Mas quando eu tô pra baixo, com uma coisa assim, que realmente não tem como, aí eu até gosto de falar, porque a gente acolhe o ouvinte, mas o ouvinte nos acolhe muito. Quando eu perdi meu pai, sabe? Que foi difícil fazer o programa. Quando acontece alguma coisa assim. E eu acho que isso é ser verdadeiro, né? Comigo e com eles. Comigo e com eles. Agora, assim, quando você verdadeiro, transparente, humano. Agora, é diferente assim. Todo mundo tem problema. Você tá com uma buchinha ali, sei lá, uma questão. Quando eu entro no estúdio, eu esqueço essa bucha, sabe? Essas buchinhas mais comuns do nosso dia a dia, que todo mundo tem um abacaxi, às vezes, para descascar, eu esqueço. Quando o programa começou, tamo junto, João Ferreira, Ângela Matos, de verdade, eu esqueço. E aí eu me transformo. Agora, quando é uma coisa, assim, do sentimento mesmo, às vezes, eu nem faço questão de esconder. Eu já mostro mesmo. E é tão bom ser acolhido. Ah, é bom demais. E eles nos acolhem muito. É bom demais. Ô, tamo junto. Quantos anos Turquete? Ai, meu Deus, eu sou péssima. Mais 10? Eu acho que uns 10... Sei lá, vou botar 9, vai. Vou botar 9 anos. Vou botar 9 anos, que é o tempo que eu tô de CLT lá da Rádio Capital. Então, vou botar 9 anos. O Tamo Junto, ele teve vários apresentadores, né? Vários comunicadores. Ele nasceu com o Paulo Eugênio, que hoje está na Rádio Nativa.
Pô, um beijo, te amo. Então, assim, era um programa que ele surgiu, era diferente de tudo que tinha na casa. Era uma pegada mais jovem, conversada. E o nome é aquela gíria, né? E aí, tamo junto? Isso. Tá fechado comigo? Tamo junto, vem. Então, quando ele surge lá atrás, é com essa proposta de ser uma coisa mais jovem, digamos assim, sabe? Uma linguagem menos formal. Porque a gente tá vindo de medalhões. Eu tô vindo de Paulo Barbosa, Paulo Lopes, Eli Correia, nessa turma. E aí, quando Tamo Junto surge, era com essa proposta mesmo, uma pegada mais jovem, para atender aquela mãe que tava ouvindo Paulo Lopes, Barbosa, Eli Correia, né? Aquela avó que tava ouvindo, mas para pegar também o filho dela, de repente o neto dela, trazer essa galera mais jovem. E a família, a proposta é essa. Era o Paulo Eugênio, né? Foi o apresentador anterior, teve algumas mudanças lá na casa, e aí fizeram o convite para o João Ferreira. Então, daquela formação inicial, restou eu. Sabe o restão? Restou eu. A gente teve várias jornalistas incríveis. Raquel Hickman, que faz a Rádio Massa, e se eu não me engano, ela está fazendo a Record também, o Balanço Geral. Carolina Matos, Denise Oliveira, Carla Mota. Nós tivemos vários comunicadores ali, uma galera bem legal, né, que você conhece. E aí, mudanças, né, gente, que acontecem. Saiu o Paulo Eugênio, Paul, o João Ferreira recebeu o convite. Teve antes também o Rony Magrini, pelo amor de Deus, o Rony Magrini também tá ali na história do Tamo Junto. E aí veio o João, né, com toda essa personalidade forte que ele tem, já conhecida, esse jeitão dele. O Expresso Capital você fez também? O Expresso Capital eu fiz, foi um programa de manhã também na Rádio Capital, né, com a Denise Oliveira. Depois eu fiz uma temporada ali com o Vini Delacarte, que é o nosso diretor artístico, é o diretor da Rádio Capital hoje. E também era um programa bem gostoso, que abria ali a manhã, né? Então era sempre com uma reflexão, as informações de trânsito, transporte, as notícias de celebridade que não pode faltar. Hoje a gente entende isso, que a fofoca, filho, é de manhã, é à tarde. O povo quer saber, Turquete. Quer saber. O povo quer saber. O povo fala, não sei o que, fofoca. Mas quer saber, gosta. Então, assim, tá enraizado. E tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo, sempre ao vivo. Sempre ao vivo. Sempre ao vivo. E no ao vivo já aconteceu, sei lá, alguma gafe, alguma coisa, tipo, absurda? Prazer, Ângela. Tá. Porque o pessoal vai ver e vai falar assim, ela não falou tal coisa. Então, assim, eu já me entendo. Eu tenho umas, assim, né? Quem nunca? Eu tenho umas clássicas, Roger. Aí eu acho a mais marcante pra mim, a mais marcante foi naquele 11 de setembro. Eu tava na Rádio América, fazendo com o Cacá Siqueira. E ali era telefone, não tinha celular, tal. Era o computador e um telefone. E aí eu tava ali num portal, tal, e a gente falando sobre o avião, 2001. A tragédia. Foi 2001, né? Mas não tinha ainda essa tecnologia. Nossa, 2001. Não, nem pensava. E aí eu tô ali acompanhando uma coletiva de alguém lá do Talibã, e eu tô acompanhando o Cacá com o programa no ar. Aí, de repente, veio uma tradutora. Veio o cara ali do Talibã falando, né? E uma tradução. Eu falei, bingo, vou fazer sinal pro Cacá, vou entrar, né, com mais informações, porque vai rolar a tradução. Aí, beleza. E aí, como é que a gente fazia? Colocava o telefone mesmo na caixinha do computador. Aí o Cacá, a Ângela Matos tem informações, né, sobre essa tragédia que parou o mundo. Aí, beleza. Aí eu, sim, Cacá, nesse momento uma coletiva, não sei o quê, do Talibã. Aí eu coloquei o telefone aqui. E aí começou, ralamarreco, ralamarra, 1 minuto e nada de tradução, 2 minutos e nada. Aí eu fiquei apavorada. Aí, tipo, quase 3 minutos, que é muito tempo no rádio, e falando lá só, tipo, no aramaico e nada. Aí o Cacá, Ângela, eu não pensei 2 vezes, eu comecei a traduzir. Então, Cacá... Inventado. Totalmente da minha cabeça. Mas, assim, coisas que... Era o básico ali, mas eu inventei.
Certo. Aí eu comecei, Cacá, então ela tá falando isso, o presidente do Talibã tá falando isso, aquilo. Aí o Cacá percebeu, né? O que a Ângela tá doida? Ok, Ângela, obrigada. Quando ele desligou, e eu tava em rede, meu filho, era Brasil. Deus. Você tá louca? Eles vão mandar aqui a Bíblia pra você traduzir agora. Você tá maluco? Eu tomei um esporro. Mas assim, né? Tipo, Cacá, meu amigo. Mas eu fiquei péssimo. Eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu falei? Eu fiquei... É porque na hora eu fiquei nervosa, né? E eu queria uma saída. Tá, Aí, passa, eu tô na Record, um giro de notícias. Em algumas rádios, e aí eu vou entregar, tá? A Rádio Record nem sempre tinha viatura na rua. Então, a gente pegava informação, ficava numa saleta e fingia, né? Que eu tô na 23 de maio, a outra colega tá não sei aonde, o outro tá fingindo que tá no helicóptero, e era Luciano Fatioli fazendo jornal. Nossa! Aí, um abraço pra ele. Fatioli, um beijo, I love you. Ele tá no litoral, né? Tá bombando, tá no litoral. Giro de notícias agora! E era tipo assim, 10 repórteres, cada um num canto. O giro de notícias. E eu nunca fazia o giro de notícias do Fatioli, porque eu era da tarde. E naquele dia eu tava de manhã, e o Fatioli já tinha me visto. Ele me viu ali na redação e tal. Agora, onde é que você está? Não, aí agora informação com Ângela Matos. Aí a Avenida 23 de Maio tá com trânsito lento no sentido no sentido centro, por conta de um acidente de moto. Nós temos aqui um motoqueiro caído, porque eu tinha lido já, né? Tinha essa informação, não inventei. Tinha essa informação. E aí o Fatioli, na hora de finalizar, Ângela Matos, em que ponto exatamente da 23 você está? Eu tive um curto na hora, circuito, que eu falei na redação. Ângela Matos, aonde você está? E eu, ele repetiu, né? Porque falou, ela é louca. Como é que ela fala na redação? Na redação. Meu, aí eu falei... Só que eu não me dei conta do que eu falei. Da redação. Aí o Fatioli no ar... Não, aí ele... Meu chefe tava lá, o diretor de jornalismo, fazia parte. Anderson França, o que que a gente faz com ela? Só matando, só pregando na cruz. Aí foi pro intervalo, aí eu lembro que via todo mundo... Ângela, você tá louca? O que que você fez? Na redação. Beleza, 3. Tô num domingo, um plantão. Eu completamente sonada. E aí aqueles giros, né, de hora em hora. Tinha um comunicador lá ao vivo. Informação agora com a Ângela Matos. Eu estava dentro do estúdio. Aí era um acidente que aconteceu no litoral, envolvendo um carro e uma balsa. Nossa. Aí, uma coisa assim, final de semana. Ângela, informações desse acidente, o que aconteceu? Aí o comunicador... Sérgio Luiz, perguntou assim pra mim, Ângela, um acidente envolvendo o carro e a balsa, não sei o quê, quem tava em alta velocidade, alguma coisa do tipo, tava em alta velocidade. Eu não pensei 2 vezes, Roger. Eu falei assim, sim, sim, fulano, em alta velocidade, o carro e a balsa. Ele falou, o quê? Ele fez essa cara que você fez agora. Meu Deus, cara, que loucura. Como assim o carro e a balsa? Ângela. E eu não sabia o que era uma balsa. Eu não sabia o que era uma balsa. Sabe quando você fala assim? Aí ele repetiu assim, olhando pra mim. Como assim, o carro e a balsa em alta velocidade? E eu em alta velocidade. Aí eu comecei a criar... Não, totalmente louca. Então, assim... E eu rezando pra ninguém... Meu Deus, tomara que ninguém ouviu essa coisa, que não tenha tido nenhum ouvinte. Aí eu fui zoada por muito tempo. E eu ficava mal, eu ficava péssima. Quando o povo já me olhava... E aí, e o acidente? Eu era zoada. Eu sofri um bullying que não era nomeado. E eu ficava mal. Hoje eu já falo com mais tranquilidade, porque todo mundo Mas todo mundo da balsa e do carro foi fogo. Uma vez eu fazia o TV Fama. Aí eu gostava de ficar no switcher. E aí eu tava lá, o diretor do meu lado, tudo. Aí, essa coisa de ficar no switcher, o rapaz da UTI faltou. Aí o diretor falou, Roger, posiciona um VT pra mim? Falei, não sei mexer nisso aqui. Falei, como? Aí deu certo, posicionei e falei, legal. Consegui fazer, consegui fazer, né?
Aí o meu diretor falou, Roger, o funcionário tem que sair agora mais cedo e tal, e você ajudou, eu sei que você tá como repórter e tudo, mas tem como ajudar lá no Switch, só a gente paga um extra pra você. Falei, eu já coloquei uma vez, eu coloquei um no ar. Foi, tá, pra que eu fui aceitar isso? Um belo dia, tá o Nelson Rubens lá, ok, veja. Aí, ó, posiciona a matéria, tava... Aí, não sei o que aconteceu, não foi. Aí... Não entrou a imagem. Entrou a matéria errada. Aí o diretor falou, Roger, é errado. Aí eu voltei. Falei, peraí. Aí tem um monitor de preview, que é o que não tá no ar, e o no ar. E pra mim, eu tava vendo o que não tava no ar, era o preview, só que era o no ar. Então eu tô voltando lá, de repente, todo mundo grita, Roger. Eu voltando a matéria no ar. Posicionando a matéria no ar. Tirava, colocava e outro. Olha, pelo amor de Deus, né? Porra, que merda! O que tá acontecendo aí? Falei, tem um louco mexendo na programação aqui no Switcher. Aí mudei, entrou merchan, entrou não sei o quê. Falei, aí de repente, tá no ponto. Aí todo mundo, que ponto, seu louco? O Nelson já chamou um comercial, já tá fora do ar. E ele acabou contigo? Meu filho. Chega meu chefe, falei, nunca mais me põe nisso aí. Não sei mexer. Eu fiz 15 dias na Rádio América pro Nelson. 15 dias trabalhando pro Nelson. Meu Deus. Foi uma experiência muito louca. Eu ia aproveitar o link e chamar um link nosso, mas eu quero só ouvir isso antes. Não, assim, saiu uma colega, uma produtora. Quem vai fazer o Nelson? E naquela época, tudo que eu queria era, né, ganhar dinheiro e tudo mais. E aí eu falei, eu faço. Mas eu não sabia nem a metade de quem era. Meu amigo. É um professor, mas assim, ele é muito sistemático e tudo que vocês já sabem, né? E tudo que vocês já sabem, ele fez comigo na Rádio América. E aí eu lembro que, assim, teve uma situação que um apresentador da Rede TV colocou um silicone no bumbum. E aí eu fui atrás desses detalhes e tal. E o Nelson virou uma onça. Não. Para. E aí o Nelson virou uma onça comigo. E assim, o Nelson, ele era bem engenhoso, bem complicado. E aí no final eu só consegui trabalhar com ele 15 dias. Foi bem difícil. Eu vou te falar, de todas as pessoas que eu já trabalhei, difícil assim, de ofender mesmo, sabe? E aí, você novinha, e eu não aguentava desaforo e não levava pra casa. Então era bateu, levou. Eita. Comigo naquela época era bateu, levou. E aí ele falou, dor de barriga não dá, né? Só uma vez. Porque eu cheguei pra ele e falei assim, toma, não trabalho mais com você. Que ele falou lá uns negócios pra mim. Eu falei, toma aqui essa pasta, eu não trabalho mais pra você. Aí ele, dor de barriga não dá só uma vez. Eu falei, dane-se. E aí foi uma cota pra eu receber meu salário. Meu Deus. Demorou pra caramba. Aí eu lembro quando o motoboy chegou com cheque, na época era cheque. Com cheque, todo mundo lá da rádio, todo mundo lá na rádio já sabia. O Nelson tá te pagando, que eu não deixei. Algumas pessoas, deixa quieto. Eu falei, deixar quieto? Imagina que era meu dinheiro. E aí eu lembro que o motoboy falou assim, viu, né, a gente ali, alvoroçado, com cheque, falando dele. Esse cara aí ele ainda falou assim, ele é mó escroto, ele deixa a gente lá onde ficam os lixos, lá no condomínio, esperando, mó tempão. Então, falando assim, como era uma pessoa realmente difícil de lidar. Então, assim, foi uma experiência única, mas que, graças a Deus, sei lá, não precisei, mas foi muito difícil lá atrás. E olha que lá atrás ele era o das galáxias, só se falava nele e tal. Agora que as pessoas têm coragem de falar, ele assedia, ele faz isso, mas foi bem difícil. Foi bem complicado. Meu Deus do céu. Pessoal, sou o Elito da Elito Pinturas. Segue a gente aí e também o canal Intervenção. Estamos aqui, Roger, apresentando esse grandioso serviço maravilhoso. Olha só que espetáculo. Roger, fizemos todo o tratamento do verniz dessas cadeiras aqui, ó. Tá vendo? Essa mesa de centro também, fizemos esse acabamento. Olha, esse cordão náutico, nós removemos ele para poder fazer todo esse tratamento da madeira aqui, ó. E também desse deck. Olha o deck, como ficou lindo. Show, muito bonito.
aplicado um produto da Farben, muito bom o acabamento, uma textura linda. E esse acabamento aqui é um semi-fosco, tá? Ele não é totalmente fosco e nem totalmente brilhoso, acetinado. Isso aí, ó. Ângela, tô sabendo que agora você vai ter um programa para chamar de Você Vai Ter, não. Já está no ar, todas as manhãs da Rádio Capital. Que incrível, menina! Muito, muito. Gente, eu tô muito feliz, muito honrada, muito agradecida, sabe? A Rádio Capital, a minha direção, que, né, tá apostando no meu trabalho, legal, né? Sabe? É muito gostoso. É a primeira vez que eu faço um programa solo. O programa tá uma delícia, é o Se Joga. E por que Se Joga? Se joga pra vida, se joga... Amanhã eu faço um programa que começa às 7 da manhã. Então, ó, se joga aí, amiga. Vambora pro trabalho. Se joga pra vida real, sabe essa coisa? Com notícias do trânsito. Notícias do trânsito tem que ter. Eu tô falando pra galera que vai sair pro trabalho, então ela quer saber como é que tá o metrô. Legal. Se ela vai ter dificuldade com o trem. Se tá tudo bem na linha de ônibus. Então a gente faz o transporte coletivo, trânsito, hora certa. É uma coisa que eu dou direto, porque até é um pedido dos ouvintes. Então tá lá, 7-1, 7-2, eu vou atrasar. Tem um galinho, o galo cantando, herança do nosso querido e saudoso Zé Bétio. Que legal. Então assim, é um programa de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã. Tem informações rápidas, porque assim, quem tá ouvindo, quem tá conectado ali comigo, também não é um alienado, né? Exatamente. Ele tem que saber o que tá acontecendo na cidade dele, Brasil e mundo, mas assim, ó, coisa rápida, na nossa linguagem. Tem um momento ali que a gente troca uma ideia, que eu tomo um café, e aí a gente traz assuntos mais cabulosos, mais sérios, e muita participação do ouvinte. A gente coloca muito ouvinte no ar, e aí eles já sabem, o esqueminha, até 1 minuto áudio, para que tenha muitas vozes falando, e eles comentam sobre tudo. Então tá uma delícia o programa. Tem fofoca? Claro que tem. Tem que ter, né, Roger? Deixa faltar, na verdade. A nossa língua não aguenta. E eu não sou assim. Costa, né? Demais. Eu falo, gente, coisa séria, tal. Vocês vão lá pro Jornal Nacional à Noite, pra uma CNN. Aqui é aquela linguagem do povo. A gente tá conversando sobre a nossa manhã, dia a dia. Tem um momento de alongamento. Então, não. Tem, claro. Alongamento. Porque a pessoa precisa sair do sedentarismo. Então eu dou essa motivação. Vamos lá, amiga, alongamento. Você tá sabendo da última? Soube, por exemplo, que a Virgínia, eu acho que ela vai sair do SBT. Será que ela vai sair, né? Será que tá bombando o programa dela? Será que o Roberto Carlos vai continuar ranzinza? Então, assim, a gente vai fazendo um alongamento, uma respiração e falando de assuntos, o que tá acontecendo na política, alguma situação na comunidade. Eu tenho um quadro que, assim, é um mimo que eu acho, assim, como ouvinte, eu sempre gostei de ouvir no rádio, que são oportunidades de trabalho. Eu acho que, principalmente numa segunda, a pessoa quer se motivar, sabe? Então a gente tem o Se Joga na Oportunidade. Boa! Se joga na oportunidade, mas aí o quadro pegou tanto e o pessoal curtiu tanto que agora eu dou vaga de trabalho todos os dias. Legal. Então Se Joga na Oportunidade todos os dias. Tem Zodíaco. Ah, o é? meu querido guru, que é um mistério, ninguém sabe a cara do guru. Olha, o Mr. Ninguém M, sabe. mostra tua mágica. É tipo isso, se joga nos astros. Então o guru também é papo reto. Ele fala ele me manda uns negócios lá que eu falo, ai, gente, é o guru que tá mandando falar pra você isso, viu? Olha, por exemplo, você que é de touro, fica ligado que vai vir aí, de repente, uma bomba, não sei o que, mas também nada pra assombrar as pessoas. Certo. Mas então tem horóscopo, tem esse momento do trabalhador, a gente traz muita orientação médica. Prestação de serviço. Muita prestação de serviço. Então, assim, tá muito gostoso, tá bem redondinho, sabe? E aí eu faço tudo de acordo, Roger, com o que o pessoal quer ouvir. Eles falam, Ângela, fala mais fofoca, tá faltando fofoca. Aí a gente já dá uma dosagem a mais. Ângela, opina sobre tal coisa. E aí eu abro para que eles comentem também, que não é uma fala solitária. Ativa ali muito do ouvinte. ativa. No YouTube, Capital com Você, que a gente tá ali ao vivo.
né? Então eu tô aqui ligada no meu celular, Capital com você, o WhatsApp da rádio, que eu já deixo espelhado no meu computador, e o áudio que ele manda. Então é toda hora aqui, ó. Olha. E aí o Se Joga é um grupo também, né? Na minha frente eu tenho o Reinaldo Alves, que é outro comunicador da rádio e faz ali comigo. Agora que o Reinaldo Alves, né, quando é folga ou férias, vem o Everaldo Silva, que é outro radialista maravilhoso. A Vitória Almeida, a garota do tempo, ela traz, né, a previsão do tempo. Eu tenho o trânsito com Vanderlei Correia. Então, assim, é bem movimentado e dinâmico, sabe, Roger? Pro pessoal que tá acordando, se joga pra vida, se joga pra vida real. A gente conversa, fala dos probleminhas, dá conselho, trago a notícia do dia, falo da vida daquela celebridade. Então, assim, pra mim foi um presente mesmo da carreira, né? Da carreira. E aí eu volto a repetir, eu tô muito agradecida à rádio, ao meu diretor Vini Delacarte, por apostar na Ângela, assim, sabe? A Ângela Matos Solo. Então, eu comecei 2026 da melhor maneira, sabe? Eu nem imaginava, nem isso imaginava. Que eu queria saber. Veio do nada? Não, assim, ele já vinha conversando comigo. Ângela, o que você acha, né? Porque eu tinha aquele xodó com Tamo Junto. Foram... Isso. Com 9, João, né? 10 anos ali com o João Ferreira. A gente tinha uma química maravilhosa, muito gostosa. Mas o meu diretor sempre trazendo essa conversa, né? O que você acha? O que você acha? E eu sempre conversando com ele, mas não imaginava que já ia ser logo, né, no começo do ano, esse presente. Mas assim, olha... Tá uma delícia. Eu tô amando, Roger. Claro que dá aquele frio na barriga, mesmo com tantos anos de rádio. Mas é uma coisa nova, sabe? Nossa. E você tá uma se jogando mesmo. Muito. Se joga da cama, se joga, sabe, da onde você tiver. Ela mas me jogou se da joga cama, pra viu? vida. Me jogou da cama, participei do Se Joga. Verdade. Menina. Se joga da melhor maneira, sabe? Se joga na diversão, se joga pra vida real, deixa acontecer de forma natural, sem pressão. É um programa leve. Eu acho que tá bem a minha cara, sabe? Muito. Tem um quadro também que é um bibelô delicioso com o Roberto Rabelo. Certo. Roberto vem uma vez por semana pra dar dicas sobre plantas, como cuidar da sua samambaia. Pera, isso na rádio? Filho, rádio com imagem agora, né? É O Rabelo, verdade. rádio com imagem, filho. E as minhas amadas... Aí leva a planta pro estúdio, tudo? Normalmente o Rabelo tá entrando, né? Ele entra por vídeo e tudo mais. Por vídeo mas chamada. ele me manda o que ele tá falando, ou se ele entra até por telefone, por áudio, ele me manda a planta. Então ele tá falando de tal planta que eu sou ruim, que nem outro dia veio a planta da prosperidade. Então eu tô mostrando, gente, olha, a planta da prosperidade, assim, assado, ele conversando e eu mostrando a planta. Tem dia que meu estúdio tá própria Amazônia, querido. A própria floricultura. Tem um café com as amigas. Café com as amigas. De 15 em 15 dias, a gente convida, né, 2 ouvintes, e aí a gente faz uma mesa tipo Xuxa, anos 80. Queridinho, com patrocínio maravilhoso ali, com pão de queijo, com suco, com café gostoso, do jeitinho que eu faria na minha casa. Então, de repente, elas estão indo pro trabalho, dão uma passada lá, a gente troca uma ideia. E assim, tá redondo, Roger. E eu acho que foi o presente mais inesperado, porque realmente eu tinha vontade, mas eu acho que faltava um empurrãozinho aí. E aí o Vini falou: você vai se jogar. Você vai se jogar nesse projeto. Você vai se jogar nesse trabalho. E é isso que eu tô fazendo. E é das 7 às? Das 7 às 9, então eu chego mais cedo, né, na rádio. Chega que pra horas? deixar preparado. Eu tô chegando umas 6 da manhã. 6 da manhã eu tô lá. Então, assim, eu já acordo mais cedo, certo, né? Pra me arrumar, pra me preparar. Só que eu moro perto da rádio. Então, tipo, 6 horas eu já tô lá. Eu separo o vídeo, que a gente solta vídeo e tudo mais. Vê música. Deixo mais ou menos... Só que eu tenho né? Aqueles
como que eu posso dizer? Eu faço um script, mas dificilmente eu sigo aquele script. Eu tenho esse probleminha. Eu faço um roteiro, mas na hora do ao vivo... Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, filho. Eu deixo aquele roteiro só pra ter uma base. Certo. Mas na hora vem um negócio, filho. Legal. Vem uma entidade. E aí, às vezes eu penso, caramba, o que eu vou conversar hoje? Mas é incrível como a gente se transforma dentro do estúdio. E sabe o que é isso? A gente fazer o que a gente ama. Isso. Sabe? Eu vou com vontade pra rádio. Eu acordo com vontade mesmo. E a legal. gente fala sobre isso no programa. E eu ouço, como é que tá seu dia? Que nem esses dias uma amiga, ai, Ângela, o dia já amanheceu intenso pra mim. Acabou o gás, foi num dia aí que tava com muita chuva na cidade de São Paulo, então acabou o gás, a mulher tava com problema de energia elétrica. Então a gente conversa sobre essa realidade, sabe? Essa coisa verdadeira mesmo. Caramba, eu tô impressionado. É muita coisa. Porque eu não vi um gostosa. terço ainda, então... Uma coisa gostosa, é. Nossa, tá bem gostoso. gente, eu tô então super não perca. feliz. Não percam, não percam. Perca! Gente, de segunda a sexta, no FM 77.5, no AM 1040. A gente tá falando de uma rádio multiplataforma, então a gente tá ao vivaço no YouTube, Capital com você. A programação tá super deliciosa. E a rádio, né, que esse ano celebrou 48 anos agora, 25 de janeiro, ela vem com a programação nova, né? Então a gente tá com vários... A Nani Venâncio é uma estreia no período da manhã, né? Então foi um presente para a manhã das rádios, da Rádio Capital, um presente ali para nossa programação. Todos os programas foram reformulados com quadros novos. Então, a gente começa a programa... Posso falar a programação da rádio? Pode, lógico. A gente começa com Fernando Riquetti, com Brasil Caminhoneiro. Então, é aquela... O programa começa com quem abre o Brasil, que é o caminhoneiro, Verdade. né? É o caminhoneiro que movimenta nosso país. Então, é o Brasil Caminhoneiro com Fernando Riquetti. Aí depois a gente dá uma parada para dar uma rezada. Com o Padre Jader, tá? Acabou o Padre Jader 7 horas. Aí a gente já chega abençoado. Já pegou aquele... Joga! E a gente se joga até as 9 horas da manhã. Aí eu entrego para o João Ferreira. O Tamo Junto. Eita, parceiro de sucesso. Parceiraço. O João Ferreira entrega pra Nani Venâncio. Você sabe que o Padre Juarez falou, não acredito que ela tá saindo daqui. Vou matar a Ângela. Desse jeitinho. Desse jeitinho. Aí o João entrega pra Nani Venâncio. Tá com um programa delicioso. Aí a Nani entrega para o Eli Correia. Oi, gente! O Eli Correia entrega pra Cíntia Correia, que acho que todo mundo sabe, né? Que é a esposa do Eli. A Cíntia ganhou também um programa solo na rádio. Aí a Cíntia entrega pro Vini Delacarte, né? Aí o Vini faz o Chega Pra Cá com Lívia Almeida, Laércio Maciel. E aí vem toda uma programação deliciosa. Tem esporte, sábado tem Raul Machado. Tá muito gostoso a programação da rádio. O João Guilherme é um menino incrível, mas que você tem passado uns momentos, assim, complicados em questão da escola que ele está estudando, né? É isso. O João Guilherme, para quem não sabe, ele é uma criança autista. O João tem 7 anos, fez agora, né? Olha, já 7. 7 anos, olha como tem massa. 7 anos. E aí, a questão... Assim, a gente... Quanto mais falar sobre o autismo, melhor. Adoro, né? Ver essas possibilidades que o Mion dá na televisão, no programa... Mas a gente não pode romantizar, porque não é igual para todo mundo, né? Cada caso é uma realidade. E a questão que eu enfrento com o meu é na questão da escola, é a questão educacional, que na teoria, né, tá lá no estatuto que fala, toda criança com qualquer tipo de deficiência, uma criança com autismo, ela tem o direito de ter em sala de aula um professor auxiliar. Meu filho estuda na rede pública do Estado, né? Meu filho estuda na rede do Estado. E, na prática, isso não existe. Então, é todo dia uma luta, é todo dia uma batalha. Para você ter uma ideia, no ano passado, durante o primeiro semestre, eu fiquei com o João dentro da sala de aula, porque não tinha professor para ele. Ô, louco! E, assim, e eu nem culpo a professora, sabe? Eu nem culpo a professora da sala de aula, que, de repente, realmente não consegue dar conta de 14 alunos.
mais o meu que é autista. Mas, assim, quando eu chegava alguns minutinhos atrasado, o caderno do João não estava nem aberto. E o João é um menino interessado, ele é alfabetizado, né? Desde 2, 3 anos, ele tem esse hiperfoco. Olha que legal. Ele tem esse hiperfoco para letras. Então, antes de ir para a creche, ele ficava muito ligado em YouTube e ele aprendeu sozinho mesmo, Turquete. E depois eu fui percebendo, eu fui estimulando. Então, com 2, 3 anos, o João já sabia ler, já sabia o alfabeto. Então, ele tem essa facilidade. Então, eu tenho que chegar em sala de aula, abrir o caderno dele e falar, João, copia o cabeçalho. Ele copia. Porque ele precisa... Você tá empurrando. Vamos, João. Eu sei que toda criança tem isso, né? Às vezes precisa do estímulo. Com autismo, no caso do meu filho, ele precisa de um estímulo a mais. Então, assim, foi muito complicado o ano de 2025 para mim nesse quesito. Então... participando de ações, de campanhas, de reclamando, de fazendo vídeos, porque na prática é zero acessibilidade, é zero inclusão, tá? Falando de educação, é zero inclusão, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Eu sei que é uma realidade do Brasil, mas eu tô falando da que eu vivo aqui no estado de São Paulo e é uma zero inclusão, então é muito complicado. Eu sou uma pessoa privilegiada porque o meu filho faz as terapias. E a terapia para uma criança com autismo, ela é muito importante, né? Porque se a tua filha com 3, 4 anos já tá falando tal, o autista, tem autista com 4 que é não verbal, ele não fala uma palavra, sabe? Então ele precisa ser estimulado. Ele precisa de uma fono. E se a mãe, de repente, não tem uma grana para bancar, o que é super difícil, particular, ou um plano de saúde, no SUS é muito complicado. Ok, abriu aí o TEA Santana, que tá todo mundo falando que é um modelo, mas assim, é tudo muito demorado. E então, assim, são várias questões que envolve, né, uma criança com autismo. Eu tô usando muito eu nunca fui assim de bandeira, sabe, o Turquete, mas esse caso não tem como eu ficar quieta, né? Sim, então, usar assim, a força da internet. Exatamente, tem a Ângela que fala ali do mundinho dos famosos, das celebridades, mas agora tem uma Ângela que levanta essa bandeira e pauta. Então, hoje, eu participo de vários programas para trazer o olhar real da mãe solo, que eu sou mãe solo, né? Eu crio o João sozinha. Mas não acredito, isso eu Sério, não sabia. Amor? Eu faço parte da estatística. Mais de 90% dos homens, tá? Quando vem uma criança com deficiência, é muito raro os que ficam. E aí eu tiro meu chapéu pro seu filho. Eu tava ali no bolo, sabe? O casamento já não tava legal. E aí, quando eu decidi me separar do pai do meu filho... O João Guilherme foi planejado? Super planejado, super querido. A família toda, foi uma loucura. Olha. O nascimento dele foi uma loucura. Mas sabe aquela mulher que se sente já abandonada na gestação? A minha história é mais ou menos essa. Então, assim, quando vem a criança... E o João, o autismo do João, eu descobri com 2 anos e pouco. Mas o João veio com uma deficiência física. Ele tem a perna mais curta, né? Que nunca foi uma questão. A gente tá na CD, tá ótimo. Ele faz cirurgia, usa a botinha dele. Tá maravilhoso, faz capoeira. E a então, CD é sensacional. Nossa, exatamente. É de tirar o chapéu, o atendimento às crianças, então, os adultos. Tudo, a CD é um mundo. É um mundo de possibilidades. Isso. Sabe, a CD, a gente tem que falar da CD. Então, dessa coisa da maternidade solo, maternidade atípica, o João tava com 8 meses quando eu falei, olha, pra mim chega. Porque sabe quando você tá com uma pessoa, mas tá sozinha? Tipo, só tá a carcaça da pessoa. E eu sou um tipo de gente, comigo, ou é 8 ou é 80. Acho que ninguém veio no mundo pra ser feliz meia boca. Pra viver uma vidinha meia boca. Ou você vive na presença de Deus, da espiritualidade, de tudo, ou você não vive. Então eu falei assim, meu amigo, faça sua mala, tchau e benção. Você que expulsou ele de casa. Você tem que ter coragem pra fazer isso. Né? Você tem que ter coragem. Então, é coisas que você vai matutando. Eu trabalho, eu aquilo, com essa pessoa... Então, assim, e ele trabalhava? Não, trabalhava e tudo mais. Mas aí, na separação, separou da mulher e separou do filho. Tá? Separou da mulher e separou do filho. Então, eu faço parte dessa estatística. E aí, é mais comum do que a gente imagina, infelizmente, o homem que não segura a barra de ter um filho com deficiência.
e tá lá nos números. E quando a gente fala de mulher e mulher preta, isso é muito mais alto. Olha. E não é mimimi, isso é muito maior, é muito mais alto, então é uma outra esfera. Mas assim, a gente tá na luta, eu não faço disso também, isso não me define. João, amor é o que não falta pro meu filho. Então assim, essas questões burocráticas, eu corro atrás, né? Eu sou a mãe leoa. Sim. Eu sou a mãe leoa, pra mim e pra outras crianças. E até Então, hoje junto com ele outras não mulheres. tem nenhum contato com... Não tem porque ele não quer. Não tem, e eu também não sou a barraqueira, não vou atrás. Meu, hoje você tem celular, você tá você pode estar no Oiapoque, você consegue falar como. Não fala porque não quer, né? Não fala porque não quer. Então assim, aquela coisa, esse problema não é meu, Turquete. A pensão paga. Advogado tá aí no mundo pra isso, né, filho? A justiça tá no mundo pra isso. Uma hora o Smart Sampa pega. Meu filho, você te cuida, hein? Eu não faço barraco, eu não posso nem aí. falar. O advogado não posso nem falar. Então, entreguei. Mas, assim, essa questão da deficiência, do autismo, é uma questão muito delicada ainda no nosso país. No papel, tudo é muito bonitinho, mas na vida real é zero inclusão. Mas a gente tá na batalha, né? O que a gente não pode é desistir. Então... é um leão todo dia mesmo. É um leão todo dia. E é isso. E a gente tem que usar a força do microfone, da rede social, de tudo, para falar sobre isso. Mas não romantizar. Mas não romantizar. O João, ele é verbal, a questão dele é mais, assim, socializar, sabe? Se ele estiver aqui... se vocês estão, cada um tá no negócio, o João vai sentar ali, vai pegar alguma coisa, vai fazer, vai ler um gibi, é como se de repente vocês não existissem para ele. É um de repente, mundo se ele dele tiver ali, um interesse, ele vai ali, fala com o Adriano, fala com... mas ele então a gente trabalha isso, né? Sim. Essa coisa de socializar. Sim. De socializar para que ele cresça um adolescente, um adulto. Acho que é isso que toda mãe, né? Mãe atípica quer, que o seu filho tenha a independência. Sim. Então, todas essas terapias, e é todo dia, Turquete. É todo dia. Todo dia ele faz terapia, para isso, para que lá na frente ele tenha essa tão sonhada autonomia, independência. Mas eu vi você, não sei se foi na subprefeitura, que não foi atendida, passou o dia inteiro lá. Com certeza fui eu. Né? Mas é barraqueira? Somos barraqueiros. Porque a gente precisa gritar, o Turquete, sabe? Não dá pra ficar quietinha. E aí eu vou para a Secretaria de Educação, eu vou para a Subprefeitura, eu vou para Ministério Público, eu vou para todos os lugares, porque é direito da criança. E tem um monte de coisa, um monte de direito que eles não abrem, né, pra gente. A gente fica sabendo, de repente, numa rodinha, numa conversa. Mas não é fácil, não. Que nem agora, a minha luta para esse ano de 2026 é que o João tenha uma professora auxiliar dentro da sala de aula. Porque, assim, eu trabalho, né, na rádio, como você sabe. Então, e eu sempre fiz uma jornadinha dupla da rádio, outras coisas, entrevistas, participações. E o ano de 2025 eu não pude fazer isso. Nossa. Então, assim como eu, tem outras mulheres que não conseguem nem trabalhar, porque elas ficam na sala de aula com seus filhos. Eu ainda tenho o luxo, né, de trabalhar, de ter uma rede de apoio. Minha rede de apoio é a minha mãe, uma mulher de 80 e tralalá, então é a minha rede de apoio. Então a mulher, quando não tem rede de apoio, ela tá lascada, porque o governo não dá essa alternativa, não dá a possibilidade. Aí, mas você tem, sei lá, um LOA, você tem não sei o quê, mas de repente para você garantir esse dinheiro pro seu filho, que terapia é cara, Turquete. Você tem que provar que você tá na miséria da miséria da miséria. Meu Deus. Você tem que provar que você tá você tá assim, ó, na miséria. Não na só miséria, provar como na receber miséria, a merreca do governo. Na miséria, exatamente. E só viver daquilo, né? Então, assim, eu acho que você vai sobreviver. É bem complicado, mas eu vou para todos os cantos. Que nem eu te falei, minha luta agora é com o secretário de Educação, que pelo menos no ano de 2025 para mim foi uma decepção, né? Estou falando do secretário de Educação do Estado de São Paulo, essa questão da educação mesmo, a inclusão, que não existe. Não existe. E a Ângela não entrou só nessas estatísticas que ela contou aqui.
Aconteceu algo gravíssimo no ônibus aqui em São isso Paulo e foi inacreditável. Então, a gente está saindo de um ano, né, o ano de 2025, que pelo menos assim, no segundo semestre, nos últimos meses, quase todo dia a gente noticiava um crime de feminicídio, uma mulher que foi arrastada numa marginal, uma mulher que de repente está no trabalho, chega um cara com 2 armas e dispara contra ela. Uma mulher que morreu porque o cara tacou fogo na casa, matou ela e os filhos. Né? Então, assim, a gente está saindo de um ano muito pesado. Muito. E eu entrei para a estatística não na questão da violência doméstica, mas foi um abuso, uma importunação sexual, que foi assim que eles botaram lá no BO, no transporte público. No transporte público, uma coisa absurda que aconteceu comigo. Falei, né, em várias emissoras. E quando acontece isso, a primeira coisa você pensa, não é possível, ele está fazendo isso mesmo? Ele está fazendo isso? E no meu caso, eu não fiquei... Tem mulher que fica com a vergonha, né? Não vou falar nada, vou embora para minha casa. Mas na hora eu já percebi o que o cidadão estava fazendo. Eu estava dentro de um ônibus, e um ônibus vazio, que saiu de um terminal. Então, tipo, no primeiro... Esses ônibus que não tem cobrador. Tava eu e o motorista, eu passei a catraca. Aí, num ponto seguinte, entrou um cara, um homem. Tipo, o ônibus vazio. O homem sentou do meu lado. Meu Deus. Na hora, assim, eu falei, meio putz, de- cara, o ônibus tá vazio, o cara senta do meu lado. Sabe quando você fica assim? Mas eu falei, ok, né? Tô do lado da janela. Aí começou a entrar umas pessoas. E aí eu comecei a perceber o movimento que ele fazia, né? Ele tava com a mochila aqui no colo. Quando passava alguém na catraca, que eu tava bem pertinho da catraca, eu e ele, no caso, ele colocava a mochila no corpo dele. Quando não tinha ninguém, ele tava assim, meio que se mostrando pra mim, sabe? Meu Deus. E aí eu tava com fone, aí, sabe quando você olha assim, você não acredita? Aí eu pensei, não é possível que o cara tá fazendo isso aqui. Nossa. E ele tava fazendo isso, né? Ele tava mostrando o corpo dele pra mim. Ele tava mostrando. Turquete, mas aí, filho, ele não sabe com quem que ele mexeu. Quando eu vi mesmo o que era, aí eu fiz uma menção, teve um momento que eu fiz uma menção que eu ia levantar. Aí ele botou a mochila aqui, ele ainda falou, tipo, você vai passar? Eu falei, não vou passar. Porque eu queria ver se era aquilo mesmo que eu tava imaginando. Que eu ainda pensei, não é possível, em plena luz do dia, o cara tá fazendo isso. Isso de dia. Luz do dia. Aí quando... Ele não tirou pra fora, ele só tava excitado. E tava uma coisa que assim muito horrorosa. Sim, cruel. Sabe? E aí, quando eu vi mesmo que ele tava ali com um volume absurdo, que não era normal ali. Que absurdo, uma gente. coisa absurda. Mas que pode. Meu filho, eu simplesmente... Aí eu falei, Dali, eu levantei. E aí, no que eu levantei, eu gritei. Tem um tarado aqui no ônibus. Só que o ônibus que eu tava tinha homem mesmo com H. Na hora, já veio uns 3 lá do fundo. Eu gritei. Tem um tarado aqui no ônibus. E aí eu gritei, vieram 2 caras assim, lá do fundo. O que foi? Eu falei assim, esse homem aqui, ó, olha como é que ele tá. Aí eu já me afastei, comecei a gritar no ônibus, chamar atenção. Aí nisso o motorista já parou. O que tá acontecendo? É um homem aqui fazendo tal coisa. Aí as mulheres já ficaram, né, apavoradas. E eu só falei assim, gente, desculpa atrapalhar aí a viagem de vocês, mas tem um tarado aqui. E aí ele começou a falar alguma coisa que eu tava louca. Turquete, você tá louca? Sempre assim, né? Você tá louca? Mas foi na hora, foi pá! Na deu cara. Um tapa, né? Dei um tapa com todo o ódio que eu tava na hora. Eu dei um tapa na cara dele, aí já veio um cara, travou ele, porque ele queria sair. Queria fugir. Veio um homem, travou ele. Aí, nesse bafafá todo, aí o motorista falou assim, eu vou ter que parar o ônibus. A gente tava indo ali pra Ana Rosa. Aí, nisso, acho que ele já ligou no terminal. Quando a gente chegou... E é uma linha de... Ana Rosa, Vila Industrial, sei lá. Quando a gente chegou na Ana Rosa, já tava fechado de polícia. Fechado de polícia. Nossa. E aí, todo mundo desceu, eu desci... Aí veio 2 policiais, 2 homens falarem comigo. E ficou eu falei, o cara e todos os passageiros juntos. O cara ficou, o cara ficou lá dentro do ônibus. Aí eu desci, eu fui tipo a primeira, aí o policial perguntou o que estava acontecendo. Eu falei, ele negou, aí eu falei, aí veio uma policial feminina. E eu me senti muito acolhida, assim, pelos policiais homens. E principalmente quando chegou a feminina.
Aí chegou a mulher, ela conversou comigo, eu expliquei. Aí o homem lá negando. Aí a gente foi aí ela falou, vamos para a delegacia da mulher? Falei, vamos. E aí eu fui para a delegacia da mulher, fiz o BO, o cara foi ouvido e aquela demora, aquela coisa toda, foi super demorado, mas super demorado. Mas eu não desisti. E aí eu saí. Muitas mulheres desistem aí, desistem. Infelizmente. Mas assim, o que eu queria destacar aqui eu acho que aqueles homens, aqueles policiais, eles estavam bem treinados, porque eles me acolheram ali no momento. O motorista também estava muito bem treinado, porque ele fechou o ônibus, ninguém desceu. Olha. Ninguém desceu e ele acionou lá o supervisor dele. E aí, assim, Turquete, eu saí com um boletim de ocorrência e ali no boletim dizia que o cara disse que ele estava com cinto, que era o cinto dele que estava ali, né, na calça. Nossa, e que ele era um homem muito avantajado. Nossa. Você acredita? Ainda tava lá, no boletim dele mostra assim que era um homem que tinha um membro muito avantajado. Que absurdo. Você acredita? O cara saiu pela porta da frente. Eu ainda fiquei na delegacia, né, esperando minha família e tal, e até com medo de alguma coisa. Isso sozinha? Eu tava sozinha. Tava indo buscar meu coragem, filho eu tava indo buscar meu filho na creche. E aí, assim, quando eu li o boletim... E aí, como ficou teu filho? Eu liguei, eu falei assim, mãe, olha, tá acontecendo tal coisa, pega o João na creche pra mim, que eu tô indo pra delegacia. Ela falou, pra onde? Pra delegacia. Aí eu volto pra casa com um boletim de ocorrência, dizendo que o cara tinha um membro avantajado. Gente, é um absurdo. Quer dizer, eu saí... E o cara não ficou preso? O cara saiu como pica das galáxias, né, o pintudo do bairro. Literalmente. E eu fiquei assim, com um vídeo chorando. Eu saí com um vídeo chorando e o homem... Cara, eu tô chocado com isso. Eu fiquei chocada. Porque é um verdadeiro absurdo o negócio Mas desse. assim, eu acho que o importante foi eu ter feito a denúncia. Com certeza. Porque ficou uma manchinha lá. Se ele não tinha nada, agora ele tem essa manchinha. Um homem casado... Ai, eu sou casado. Eu falei, pensasse antes, vagabundo. Pensasse antes, tá? Eu tenho uma filha, eu sou casado, dane-se. Gente do céu, é um absurdo. Mas o pior dessa história é que vários não cometem uma vez, cometem 2, 3, 4, 5. E é uma lista gigantesca aí de crimes sexuais em ônibus. Mas o bom é que tá tendo toda uma campanha aí para isso. Uma mobilização. Tomara diante, né, dos últimos fatos também. Alguma coisa tem que ser feita, né? É aquela coisa, é muito difícil ser mulher no Brasil. Outro dia um colega falou, João Ferreira, né, falou da possibilidade da tornozeleira eletrônica para esses homens que batem e aí na audiência de custódia acaba sendo solto, né, não chega ali no feminicídio, mas alguma coisa tem que acontecer. Tem. Sabe, as leis são muito brandas, da época da nossa bisavó. Então, assim, alguma coisa tem que acontecer com urgência. Urgência. Daí para pior. Que assunto, hein? Meu Deus pesado, do céu, né? Mas pesado, mais necessário. E a gente tem que usar um veículo de comunicação como o teu podcast para trazer. Exatamente. A gente tem que alertar. Exatamente. E a gente não ser tanta coisa pesada. Eu tava lembrando esses dias da Bia Miranda e o Gato Preto, aquele eu tinha nojo de acompanhar aquela história, porque era um ciclo vicioso. Isso. Ali pros dois, né? Tóxico. Isso, Ela presa em motel. Não só para eles, mas para nós. Apanhando e ela voltando. E quantas Bias, né, na vida real existem? Eu achei legal a sua atitude de não querer noticiar mais esse fato. Parei. Naquele último acidente ali, para mim foi a gota. Eu parei. Ai, meu Deus do céu, Ângela. Acredite se quiser. Chegamos ao final. Ai, eu tava tão nervosa. E ela disse que não tinha história pra contar, né? É que eu falo mais que o homem da cobra, né? Não, mas você contou coisas boas. O homem da cobra morreu boas. E deixou pra mim. A língua. Deixou a língua.
Sensacional, Gente do céu. sensacional. Que Ângela, loucura, obrigada. eu que agradeço. Obrigada, eu amei. Nossa, você Bom me deixou demais, muito à né? vontade. Ai, que bom, E, que bom. sei lá, eu tô muito feliz. Obrigada, meninas, pela recepção. Vocês não dormiram, não, né? Não. Eu amei. Quantas amei. histórias legais, Eu meu Deus do céu. Amei, de verdade. E aí eu quero agradecer a Rádio Capital, eu quero agradecer a esse veículo que eu amo tanto, que é o rádio, sabe? Agradecer a todos que vieram antes de mim. Eu falei da Lilian Loy, o Zé Bete, eu tive o prazer e a honra de trabalhar com o seu Zé. Eli Correia, Paulo Barbosa, João Ferreira, Paulinho Boa Pessoa, tanta gente maravilhosa, Cíntia Correia, que fazem parte do rádio. Aí tem a geração nova, é Vini Delacarte, é a Vitória Almeida, é o Pedro Casagrande, é a Lívia Almeida. Então, assim, todos esses nomes fazem parte do rádio, da comunicação. E como eu te falei, o rádio é uma cachaçinha gostosa. Eita, nós. Eu não vou chamar ela de cachaceira, tá? Não vou. Gente, quero aproveitar, agradecer aqui, porque estamos no mais alto, no último andar da Barra Funda aqui, no prédio da Pico Studios. E você quer conhecer, quer montar seu podcast, quer fazer seu vídeo, entre em contato, pico.studio, que aí você vai conhecer todas as condições, né? Esse estúdio maravilhoso, que tem várias opções muito, muito incríveis que você vai adorar. Quero agradecer a Super Pizza Pan, que tá sempre com a gente, com essas pizzas deliciosas. E ó, a Ângela vai conhecer. Eu quero, eu tô muito... Eu não acredito que você não conhece ainda a Super Pizza Pan. Então, você tem que me levar. Vou levar, vamos juntos. Eu quero comer, vamos aqui juntos. agora. Vamos juntos. Vamos. E também a Show Canecas, que tá com a gente aqui fazendo essa caneca incrível, que a Ângela ganhou, tá, Ângela? Obrigada. Presente seu. Obrigada. Guarde com não carinho. Não é que nem novela, né, de mentirinha, cenário. Não é cenário. É minha mesmo. É sua. Você Que leva linda, pra obrigada. casa, toma Lembrança cafezinho da manhã, da tarde e vai sempre lembrar desse momento especial Com final. certeza. Ela faz a estreia em podcast. Minha primeira vez. Obrigada. Eu amei. Adorei. Ó, não deixe de se inscrever no nosso canal, dá aquele like que ajuda muito. E até o próximo Intervenção Podcast. Tchau, gente. Ai, que maravilha. E aí? Maravilha. Tá mais calmo agora? Tô mais calma.